a todos. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E acho que nós temos um chiadinho no microfone, não? Casa cheia. E eu me sinto muito em casa aqui no KSSF. O vídeo que nós acabamos de ver encheu meus olhos de lágrimas. É uma beleza, né? Ver isso, essa bondade. Eles chamam aqui de Random Acts of Kindness. Atos aleatórios de bondade. É um ajudando o outro, né? Porque o nosso trabalho aqui, ele é um ajudar o outro. Nosso objetivo é único, né? Aqui é crescer, é evoluir. E fazer esse trabalho sozinho é difícil. E nós, então, precisamos. Por isso que vivemos em família, por isso que vivemos em grupos sociais, para um ajudar o outro. E um ajudando o outro a evoluir, ajuda, obviamente, o nosso ambiente, né? A família, o bairro, a cidade, o país, e assim por diante, né? Quando a gente fala ou vê a violência na Terra em certos lugares e outros lugares não tão violentos, outros mais pacíficos, uns mais espiritualizados, outros menos espiritualizados. Não é o lugar que faz o ambiente, né? O lugar é neutro, né? Quem faz a paz de um lugar, quem faz a harmonia de um lugar são os seus membros, né? Aquelas pessoas que participam daqueles lugares. E essas pessoas somos nós. Então, nós, até mesmo na experiência de quase morte, que nós vamos falar aqui um pouquinho, nós vamos falar de outros temas também, que a ciência vem estudando, que prova o que nós aprendemos no Espiritismo. Nós sabemos que a razão que nós estamos aqui, embora a gente não tenha muita consciência, nós programamos essa nossa vinda para cá. Nós descobrimos o que queríamos e nós vimos aqui para melhorar-nos e melhorar também a Terra. Voltando nas experiências de quase morte, quando a pessoa deixa o corpo físico por um problema do corpo físico, né, no caso da experiência de quase morte, o corpo está clinicamente morto, né? Ele não tem batidas cardíacas, a respiração cessa e o movimento cerebral cessa também. Então, com isso, cessa toda aquela vida. O corpo ele fica com um mínimo de vida orgânica, no caso da experiência quase morte, porque a pessoa ainda vai retornar. Seu trabalho na Terra não está terminado e ela retorna. Então, em muitos casos de crianças até, que têm essa experiência, quando eles chegam nessa terra espiritual, que é geralmente o destino de quase todas no processo, né, o último passo, ela chega naquela dimensão espiritual, e aí ela encontra-se com seus familiares que já desencarnaram. Eles só encontram familiares desencarnados, eles não veem a aparição de alguém que está vivo. Por isso, esse é um dos elementos que fortalece ainda mais o fato dessa experiência ser realmente uma experiência espiritual. Então, mesmo que a pessoa antes temia a morte, quando ela se vê nesse mundo, e ela é perguntada, até espíritos tem bom humor também no mundo espiritual, tá? Não é esse negócio mórbido que parece, não. É a vida, somos nós, né? Somos nós naquele mundo, numa dimensão diferente. Então, eles perguntam à pessoa, você quer voltar à Terra ou você quer ficar aqui? Então, quando tem essa beleza, essa paz, aquela coisa magnífica, o reencontro com os seres queridos, o reencontro com aqueles espíritos de luz que fazem parte da vida daquela pessoa, são os seus mentores, aqueles que nós não vemos, mas que estão conosco. Quer voltar ou quer ficar? Eu quero ficar. Por que você quer ficar? Porque aqui, eu prefiro aqui, é gostoso, é cheio de luz, cheio de paz, mas você tem que voltar.
Ela não quer voltar, mas acaba voltando porque ainda não terminou. Né? Em alguns casos, eles falam, eu quero voltar. Por que você quer voltar? Eu quero voltar porque eu quero ajudar a minha família, quero ajudar a minha mãe a criar os filhos, tal. Ela precisa de mim, meus pais precisam de mim. Aí fala, qual a verdadeira razão que você quer voltar? Aí ela pensa um pouco, ela fala, eu quero deixar a terra um pouquinho melhor do que quando lá eu cheguei. E nós deixamos a terra melhor do que quando nós chegamos através do nosso trabalho. Né? Nossa evolução ela é individual. Nós trabalhamos por ela, cada um de nós. A melhora de cada um de nós depende unicamente de cada um de nós, obviamente. A gente tem relacionamentos, tem pessoas que fazem parte bem próximas de nossas vidas, que são também os nossos auxiliares. Então, existe aí um intercâmbio, né, de sentimentos, um intercâmbio de auxílio, essas coisas, né? Um fazendo bem para o outro, muitas vezes um não fazendo tão bem para o outro. Né? Mas assim nós vamos tocando, mas o trabalho, afinal, ele é individual e único, nosso, de cada um. E ainda bem, porque isso nos dá liberdade e também nos permite usar o nosso livre-arbítrio. Né? Como é que eu mudo aqui? Isso aqui é o touchscreen? Pensamento? Ah. Estava pensando aí. Mude. Bom, essa mensagem de Ralph Waldo Emerson, ele é um dos grandes filósofos dos Estados Unidos, espiritualista. Ele disse que, uma de suas belas mensagens, o conhecimento é o antídoto contra o medo. Então, no nosso tema, o fim da morte, como vocês viram, eu digo que as experiências de quase morte, elas provam que a vida continua após a morte física. Então, esse é um dos fenômenos estudados pela ciência. Então, existem mais. E mesmo sabendo que a morte não existe, que a morte física, né, o corpo físico, ela apenas nos liberta como espíritos que somos, da vida carnal, da vida material. Então é importante nessa nossa luta, nessa nossa jornada diária para a nossa evolução, ter sempre isso em mente. Nós somos seres espirituais, nós somos espíritos. E nós estamos tendo uma experiência física no mundo físico, onde nós utilizamos uma aparelhagem física, que é o corpo, para poder, então, interagir com as coisas, outras coisas materiais. Então é isso. Terminamos essa jornada física, o corpo físico, então, ele vai sofrer alguma, no caso, alguma doença ou algum acidente que vai, então, encerrar o seu trabalho. E nós, como espíritos que já éramos antes de reencarnar, vamos seguir existindo, vivos, intactos. Igualzinho, não muito diferente do que somos na maneira de pensarmos, isso vai depender de quanto a gente evoluiu aqui na Terra, do que nós aprendemos. É uma sequência, então tudo que a morte física faz é tirar-nos do mundo, da maneira de vida, da existência física, e já liberta-nos para a vida não física, que nós já estamos acostumados, já sabemos como nós vamos ver aí no final. Mesmo, muitas vezes, sabendo da continuidade da vida, ainda existe esse temor. Mas talvez não o temor do fato, né? Da morte do corpo físico, mas do que vem depois. O que é que vem depois? Né? E a gente ouve muito aqui nos centros espíritas que colocam muito medo, né, do umbral. Você vai para o umbral, você faz isso, você vai para o umbral. Tudo, né? E põe medo. Parece um pouco a religião católica nos primórdios do seu existir. Eles precisavam arrebanhar a gente para a igreja porque eles precisavam do dinheiro, né, da turma.
Então, eles tinham que arrumar. Como que você vai trazer gente na igreja? Você fala, você cria um inferno, e foi criado pela Igreja Católica, porque o inferno não existia. O que chamavam de inferno, que Jesus chamava de Gena, é um vale em Israel. A gente consegue ir para o inferno hoje por $1.200 e de volta. Porque ele está lá. E você vai e não se queima mais. Tem casa, você vai em restaurantes no inferno hoje. E é muito bonito, você vê. Eu até coloquei eu escrevi no Facebook, se vocês for lá no meu Facebook, vão achar em algum lugar. E era inferno, então era chamado Vale do Filho de Rinom. Rinom era um cara que, desde a época que Moisés trouxe o povo de Israel, do Egito, que foi Joshua, né, que levou o pessoal à terra prometida, porque Moisés morreu antes. Então já existia esse vale. E nesse vale tinha certos altares. Né? E nesses altares, eram altares dedicados aos deuses pagãos. Ou pagãos. Tem alguém que fala português aqui? Pagãos. E aí, então, e eles, reis, essas pessoas que tinham dinheiro, que precisavam dos favores desses deuses, queimavam seus próprios filhos vivos. Então, era um sofrimento. E até foi no ano 600 a.C., um dos profetas, esqueci o nome dele, são tantos, ele recebeu uma mensagem de Deus e falou para ele, fala para o rei, eu esqueci o nome também, proibir o sacrifício humano. Então, ele proibiu o sacrifício humano. Aí não podia ter mais. Mas, então quando Jesus fala que é mais, você sofre mais se você fizer isso, como se você estivesse na Gena, que é o vale do filho de Rinom, é pior. Aí depois que eles proibiram, eles usavam ainda aquele lugar para queimar lixo. Era um lixão. Ia lá, se jogava o lixo, botava fogo no lixo. Mas o lugar ficou ainda com um símbolo de um lugar de sofrimento. Vale do filho de Ginom. Em hebreu, Genom. Aí Jesus, para o aramaico, e também com a mescla do grego, Geena. Aí, o que os latinos, os padres, né, os teólogos religiosos, quando escreveram a Bíblia em latim, o que eles fizeram? Eles colocaram que esse lugar é o Infernos, fogueira. Eles não colocaram o Vale do Filho de Enom ou algum outro igual. Aí criaram esse lugar em algum lugar no universo, né? No mundo. E aí, se você pecar, você vai para o Infernos, algo que eles inventaram. Então não existe em lugar nenhum no universo esse lugar que vai se queimar. Eles criaram por quê? Porque você peca, você promete. O povo é ignorante. Né? O povo é ignorante, acredita no que você falou, não sabe nada do que está acontecendo. Aí vem esses caras, o padre, todo embelezado. Eles que tinham o conhecimento. Olha, depois que você morrer, se você não for bonzinho, se você não vier aqui tirar seus pecados, você vai se queimar no inferno. E, se for mais ou menos, você vai para o purgatório, que é aquela fase. No purgatório é mais ou menos o nosso umbral. Ou para o céu, se você, né, que não for muito bom, mas vem para a igreja todo domingo, dá uma graninha aí que a gente assina o seu e vendiam até indulgência, né? Vendiam a salvação. Agora, para você não ir no inferno, você tem que ser batizado na igreja católica primeiro. Aí crianças, por exemplo, que não eram batizados, bebês que morriam antes de ser batizados, iam para o limbo, né? Que era aquele lugar que ficava. E todo mundo acreditava. Hoje até o Papa disse, o limbo não existe mais, já acabaram com o limbo. Não existe. Então agora a criança pode morrer que não vai mais para o limbo. Então, e o umbral, nossa, é mais ou menos assim, né?
Se você não fizer isso tudo direitinho, você vai para um umbral, você vai ficar lá, que talvez entre o inferno e o purgatório, não sei. Mas para nós, por exemplo, eu não me preocupo, eu escuto, eu ouço, né, porque com todo respeito, mas o que nós temos que nos preocuparmos é em fazer tudo direitinho, né, o bem. Aquilo que nos deixa em paz. Né? Aquilo que nos permite, aquelas ações, por exemplo, esse vídeo lindo que nós vimos aqui no início, que você, no fim do dia, quando você se deita, você está lá feliz com o seu dever cumprido. Eu tive um dia maravilhoso hoje, eu ajudei tal pessoa. Ou se não ajudou ninguém, alguém me ofendeu, mas eu não respondi mal. Né? Eu fui respeitoso com essa pessoa. Eu aceitei as diferenças dessa pessoa. Essas coisas todas. Então, a gente fazendo tudo direitinho, nós não temos que nos preocupar. A gente aprende na experiência de quase morte, por exemplo, e isso é algo também que é muito comum na experiência quando essa pessoa ela está, então, frente a frente com um ser espiritual. Às vezes elas veem essa pessoa, às vezes elas chamam essa pessoa de Jesus, ou às vezes um ser de luz, elas não conseguem ver a face, mas elas sentem. Né? Então, muitas vezes ele pergunta, o que é que você fez até agora na Terra que vale a pena me mostrar? Isso é bravo, né? Você imagina a gente lá? Aí você vai falar, como que você aproveitou o seu tempo, né? Nós sabemos que a gente programa a nossa reencarnação, nós temos o auxílio de outros espíritos, nosso também, então a gente faz uma programação para vir aqui e melhorar. Então nos dado esse tempo para fazer esse trabalho. E aí, de repente, você não tem muito para mostrar. Então, por exemplo, eu, em função do que eu aprendo no Espiritismo, em função do que eu aprendo nos meus estudos de quase morte, eu faço tudo direitinho. Ou tento. Porque é como a gente vai ser o nosso advogado, né? Por exemplo, quando esse ser perguntar o que é que você fez de bom para me mostrar, eu vou fazer uma listinha. Eu tentei, estudei pra caramba, eu ia fazer palestra, eu tentava ajudar as pessoas, né? Foi tudo, né? Tem o gato, eu dou comida para os meus gatos todo dia, para os gatos da vizinhança também, os patos também que entram na sala. Então eu faço bem, eu fiz tudo aqui, ó. Mas isso aí não vale, você tinha que ter feito mais. Olha, eu usava meu tempo para isso, tal. Então você vai lá, você tem sua defesa, né? Aí esse caso, mas isso aqui, desculpa, passou, fica para a próxima. Pelo menos nós temos alguma coisa, nós temos argumento, né? Ou se você está no umbral, você acha que você fez tudo direitinho, você vai lá com a sua listinha também, você fala, por que eu estou aqui? Né? Não é meu lugar. Aí talvez vai ter uma explicação, coisas que a gente não percebeu, mas que nós vamos aprender e a melhorar, né? Eu acho que isso aí, e a gente fazendo tudo, não precisa preocupar com umbral nenhum. O negócio é ter consciência de que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, né? Com as circunstâncias que nós podemos. Porque às vezes a gente quer fazer o bem para muita gente, mas nós não temos condições de fazer o bem para muita gente. Porque ou se for financeira, nós estamos precisando de ajuda, mais do que oferecer ajuda, né? Essas coisas, emocional, às vezes a gente tem. Então não dá para abranger muita gente, mas se a gente fizer o nosso próprio trabalho, né? O nosso melhoramento, trabalhar o nosso melhoramento, ou ser uma influência positiva naquela pessoa que está mais cerca, mais próxima da gente, o filho, uma filha, ou a mãe, ou quem seja, né? Fazer o bem, né? Passar aquele bem que nós vimos aqui no vídeo, por exemplo, adiante, né? Fazer essa bondade. Então a gente fazendo tudo isso aí, a gente pode escapar. Pelo menos a gente tem argumento. A gente fala, eu fico aqui, mas na marra. Né? Eu não concordo, mas vamos conseguir trabalhando. Mas nós vamos falar aqui do fim da morte, né? Bom, e essa continuidade, né, da vida, porque o nosso progresso ele é infinito e ele é dos dois lados da vida. Né? Quando a gente aqui encarnado, nós estamos
tendo um certo tipo de aprendizado. Nós estamos utilizando um corpo físico que ele é suscetível a dores físicas, por exemplo, né? Desconforto. Todas essas coisas que nós utilizamos como espírito, que nos ensina, por exemplo, paciência, uma delas, uma das principais, né? Nos dá a oportunidade de auxiliar outras pessoas, um ser querido que está com algum problema de doença. Todas essas coisas que acontecem na nossa vida, que muitas vezes parecem caóticas, parecem trágicas, por exemplo, são oportunidades que nós, como espírito, temos para avançar. Né? Exercer o amor, exercer a bondade, a caridade, essas coisas todas. Então, a gente está progredindo aqui. A gente deixa a vida física, nós vamos seguir existindo. Mesma coisa que nós éramos. Mesma pessoa. Pode até chamar do nome que a gente era antes, né? Precisa chamar André Luiz ou Emmanuel. Eles têm o nome dele espiritual, acho que é o nome de guerra, o mundo espiritual. Pode chamar Admir também, ou qualquer coisa, né? Contanto que saibam que é você. Então, vão ser nós, aquele ser, o mesmo, num corpo diferente, mais sutil, não diferente em aparência, porque pode ter a mesma aparência física. A minha, eu vou tentar melhorar um pouquinho. Fazer uma cirurgia, diminuir o nariz, por exemplo. Não precisa respirar muito, o nariz pode ser pequeno, não precisa ser grande. Não tem. Então, a gente vai e vamos seguir o nosso aprendizado. E também vamos seguir auxiliando outras pessoas. Normalmente, as pessoas que nós vamos seguir auxiliando e cuidando são os nossos próprios seres queridos. Nós somos os seus anjos, os seus guardiões. E a gente vê isso muito, né, nas mesmas experiências de quase morte. Quando uma criança, por exemplo, tem uma experiência, sai do corpo físico, está ainda aprendendo, né, embora o espírito pode ser bem mais antigo, certamente mas ele ainda está naquela infância da consciência, nessa vida aqui. Então, logo que ela deixa o corpo físico, ela se depara com um avô, ou com uma avó, ou com outro ser que lhe era querido, que lhe inspira confiança. Então, aí ela segue por aquele momento, vai ver alguma coisa no mundo espiritual, vai receber alguma lição. E a gente vê o mesmo nas experiências chamadas visões ao leito da morte, quando a pessoa o espírito está desencarnando. Então, o corpo físico, ele já está, então, prestes a encerrar o seu trabalho. O espírito está prestes a retornar ao mundo espiritual. Ele já está, mais ou menos, desligado do corpo físico, ou se desligando. Já tem aquela capacidade de visão psíquica, que Kardec chamava de segunda vista. Então, ela consegue ver não só seres espirituais, mas também até o próprio local onde elas irão depois, né? E esses seres espirituais que elas veem, geralmente são também seus seres queridos. É o reencontro com, no caso, um esposo, né? Ou a esposa que já se foi, uma criança, mesma coisa, o avô, ou a avó, ou um tio querido. Todos esses amigos, aquele amigo do coração, que já desencarnou, mesma coisa. Vai ser o reencontro. Os laços de amor não se rompem, porque o corpo físico morreu. Então, quando a gente perde um ser querido, ou quando a gente chega à nossa vez de desencarnar e deixar a vida física, a única coisa que acontece com aquele que se vai, que desencarnou, é que a gente não vê mais aquele corpo físico no qual ele se manifestava aqui, que a gente conseguia ver. Mas ele continua, ou ela continua existindo, e continua aí ao nosso lado, se tiver em condição, ou quando tiver em condição, quando entender o que ocorreu,
porque uma das coisas que o desconhecimento da continuidade da vida, ou o ceticismo da continuidade da vida, ou a não crença na continuidade da vida, ela vai trazer esse transtorno para o espírito desencarnado, porque ele vai se ver desencarnado, ele vai se ver existindo, ele não vai saber o que aconteceu e ele vai ter problemas por um certo tempo até ele entender a sua situação, o que ocorreu. Alguém assistiu O Sexto Sentido? Um livro com Bruce Willis? Excelente, excelente. E esse livro retrata exatamente o que acontece com um espírito que não entendia que ele continuaria a existir após a morte física. Claramente, claramente. Então, nosso trabalho, ao entender que a morte não existe, que nós vamos continuar, é manter essa lucidez. É entender que nós vamos continuar sendo esses mesmos espíritos que somos, o que vai mudar é que vamos trocar a roupagem, vamos estar em um perispírito, né? Um corpo energético, perispírito, que está entrelaçado com a nossa vida, com o nosso corpo físico, e ele é imortal, semimaterial ainda, energético, né? Nós somos energia, e não se destrói. Então, o perispírito, no caso, o corpo energético, ele é o corpo do espírito. Nós somos o espírito, não é uma terceira pessoa, nós somos o espírito, o ser imortal. E nós somos vitalistas no espiritismo. Nós somos vitalistas. Vitalismo é a ideia de que existe em nós, no corpo, não só no ser humano, mas em todas as formas físicas, orgânicas, independente do que seja, uma bactéria, um micróbio, uma formiga, um lagarto, um elefante, o que seja, tem essa força vital, energia vital, né, o princípio vital que nós chamamos no espiritismo, e ele é independente do corpo físico. E, como vocês todos sabem, o espiritismo nasceu em 1857, 18 de abril, com o lançamento do Livro dos Espíritos. E aí nós aprendemos sobre a existência desse perispírito, dessa força vital, etc., que é independente do corpo físico, né? No século XIX. Mas no século XVI, 1500 e pouco, 1600 e pouco, os cientistas daquela época, filósofos daquela época, acreditavam também nisso, bem antes do espiritismo, até 200 anos, né? Essa força vital independente do corpo que infundia vida no corpo. E ele cria o corpo. Então, o espiritismo pelo que eu conheço, é a única religião, o sistema de pensamento filosófico, moral, científico, que a ciência respalda o que nós aprendemos. Não é fantasia. E é estudado até hoje. E vem sendo estudado há muito tempo. Desde a formação do ser humano, quando ele começou a ter um pouquinho mais de capacidade intelectual, o animismo. E existe essa força mesmo que anima todas as coisas, inclusive o mineral, né? Nós aprendemos que o espírito dorme no mineral, né? E aí a ciência, 1916, 1956, esse Harold Saxton Burr, da Universidade de Yale. Ele era um anatomista e ele usava também, ele descobriu esses campos eletrodinâmicos de todo o ser vivo, que pode ser medido, como ele diz aí, mapeado. E é um campo eletrodinâmico do corpo serve como matriz ou molde que mantém a forma ou organização de qualquer material que se infunde no corpo, o alimento que a gente coloca, consome e tal, que vai ser digerido, vai fazer o seu trabalho de reestruturação, recuperação, energização de células, de órgãos, etc. Então ele chamou isso aqui de campos da vida, ou life fields, fields of life, ou L-fields, que ele abreviou. O que é isso aqui? Campo eletrodinâmico. É perispírito, com outro nome científico. Se ele falar perispírito em e-mail, eles dão uma conta para ele. Se ele falar espírito aqui, o que é isso?
Aqui estamos em Yale. Então ele cria um nome, não importa o nome. Mesmo os espíritos perguntaram. O Kardec perguntou se não era melhor chamar desse modo em vez desse, usar esse termo em vez desse. O espírito, eu adoro os espíritos que eles falam, chama do que você quiser. Use a palavra que quiserem, contanto que vocês se entendam. Então, isso é importante, né? O que entender. Aí, mais recente, 1800 e pouco, esse é Rupert Sheldrake, da Sociedade, a Royal Society of London. E essas pessoas não são religiosos, né? Eles eram cientistas. Então, ele chamou de campo mórfico. Todos os organismos vivos, inclusive nós, possuem em si campos morfogenéticos ou mórficos. Bonito. Isso aqui, cientificamente, você ganha até aumento. Se você aparece com um nome desse. O que é isso aqui? Perispírito. Né? Se usar perispírito, você perde o emprego na academia. Mas se usa o nome desse, você aparece até em jornal, como ele apareceu, tudo. Né? Isso é bonito, é importante. Mas para nós o que importa é entender o que é. Que também a ciência está trazendo essas ideias de que nós aprendemos no Espiritismo, que o nosso é crença, né? São comunicação que deram com uma cestinha. Vocês já viram como é feito? Foi escrito o Livro dos Espíritos? Era a cestinha. As meninas que estavam lá fazia a pergunta, a cestinha escrevia. Depois, evoluiu um pouquinho, foi a psicografia, com o papel, vindo de espíritos, né? E as médias do Livro dos Espíritos, a Caroline Baudin e a Julie, uma com 14 anos, outra com 16. Na França, em 1855, quando eles começaram a escrever. Né? E a mulher naquela situação. Duas crianças. Vocês já leram uma? Todo mundo leu o Livro dos Espíritos aqui, claro. Né? Você viu a profundidade dos ensinamentos? Como que uma menina de 14 anos consegue falar um negócio daquele? Escrever com uma cestinha? Não tem jeito, né? Tem que ser espíritos superiores, por isso que a ciência está... O que a gente está fazendo aqui, que é o meu trabalho, é trazer essa informação, especialmente para o público não espírita, que a nossa religião tem fundamento. Grande fundamento. A gente tem onde basear essa nossa crença, ou esse nosso conhecimento, né? Principalmente dessa nossa imortalidade. E o Espiritismo, com um S, tá? Faltou o S, mas todo mundo entende, né? Então a palavra não importa, contanto que a gente se entenda. E a gente tem na mediunidade, nós temos aqui nas reuniões mediúnicas, tudo que vocês participam, essa conexão, vocês mesmos, os médiums, a conexão que vocês têm com o mundo espiritual, com espíritos desencarnados. Não precisa provar nada, não precisa científico, campo mórfico, campo da vida, nada. Vocês sabem, né? Vocês estão ali. Então o Espiritismo tem essa. E também é estudado cientificamente, é importante. Aqui a gente tem desde a Sociedade da Psychical Research, aqui do William Crookes, a gente aprende muito do William Crookes, no ESD, né? Ele foi muito importante, um cientista, para provar a aparição da Katie King. Katie King era médium ou era o espírito? Uma delas é a médium, outra é espírito, não lembro o nome. Isso aí é problema de DNA, data de nascimento antiga. Isso aí vai influenciando a gente quando precisa de lembrar de alguma coisa. A Sociedade Escocesa, muito ativa também, tem médiums extraordinários, muito ativos no estudo da mediunidade, e na Universidade do Arizona, em Phoenix. Gary Schwartz, o diretor, PhD, da universidade, departamento de psicologia, estudando a mediunidade, médiums. E tentando, o que eles tentam fazer é descobrir fraude. E o médium está inventando essa ideia. Então, o cientista, ele vai ser... Isso aqui é balela, é baboseira, é mentira. Então, eles vão com esse princípio. Aí eles tentam, então, mostrar que não é, que existe um fundamento. Né? E é uma outra força que causa aquele fenômeno. Então, eles estudam nesse sentido. Aqui também tentaram ver que era fraude e não é fraude. Em muitos casos, teve casos de fraude até aqui, obviamente. Mas a maioria, em muitos casos, eles têm aquela força do ato, do que está acontecendo mesmo. E esse aqui é um British Institute em Tucson, na Arizona. Também é uma organização que estuda médiuns e mediunidade para provar cientificamente que é um fato real. Reencarnação, nós já até falamos, né? A reencarnação aqui algumas vezes, vamos ter também umas aulas aí mês que vem,
sobre a reencarnação, Universidade de Virgínia que estuda, crianças que lembram a vida passada, muitos, mais de 3.000 casos, que não tem como mostrar que é diferente. Então, a reencarnação é a explicação mais coerente para aquilo que aquela criança revela sobre o que ocorreu com ela, quem ela foi, etc. Então, isso já vem estudado há muitos anos, mais de 50 anos. Visões no leito da morte, isso aqui, certamente vocês já tiveram essas experiências, eu tive várias, não antes do meu desencarne, porque eu não me lembro de alguns, mas no meu trabalho com pessoas, pacientes terminais, que, como eu comentei, quando estão próximos do desencarne, eles têm essas visões de parentes, etc., que desencarnaram. E pode ocorrer, às vezes, até 2 meses antes. Tem ninguém vendo parente morto aqui não, né? Quando tiver... Uma vez eu estava sentindo eu tinha comido muito, né? Então isso já tinha ocorrido. E aí dava uns gases que vêm até no pulmão, parecia aquela dor aqui, parecia que era um infarto. Aí isso ocorria geralmente na noite de Thanksgiving, por vários anos. Aí então eu associei muito doce, guaraná, bastante guaraná, às vezes, depois. Então à noite dava. Aí teve um dia que eu tive essa coisa, aí eu comecei a ver o que eu tinha comido, mas não tinha nada que deveria ter causado aquilo. Falei, ixi, agora é. Então, acho que é. Aí eu comecei a olhar para ver se eu via alguém morto ao redor. E eu ficava, será que agora eu olhava, não via ninguém? Falei, acho que não é, não. E não foi, estou aqui. Comunicações após a morte também. Esses, nós, também é fácil ter, né? Parentes que a gente... seres queridos que desencarnaram, que vêm nos dar uma mensagem. Muito comum nos sonhos, né? Sonhos lúcidos, que a gente tem nesse momento de lucidez, a gente vê essa pessoa, está com essa pessoa, sente aquele amor gostoso, né? Um abraço, cheirinho, calor, e pensa que é um sonho. E aí, quando essa pessoa vai narrar o sonho a alguém, geralmente depois vem, mas era muito real para ser um sonho. Então tem essa realidade que a gente aprende no Espiritismo, como vamos ver, que a gente deixa o corpo físico, geralmente quando estamos dormindo à noite, né, porque é mais fácil. Nós já falamos sobre a emancipação da alma no sono aqui, é mais ou menos isso aí. Transcomunicação instrumental, que no Brasil, a Ipati Sônia Rinaldi é uma das mais ativas pesquisadoras da transcomunicação instrumental no Brasil. O grupo dela tem cientistas, tem físicos, tem pessoas fazendo esse trabalho, porque é uma maneira também que a espiritualidade utiliza para provar para os céticos, os materialistas, os não crentes, que a vida continua, que esses seres continuam a existir. Então, eles utilizam, isso é algo que já começou há muito tempo, desde 1930, uma das primeiras gravações. 1950 aumentou com Frederick Jorgensen, e aí quando ele começou, e hoje tem. No Brasil, não só a Sônia Rinaldi, mas também tem, ela já foi, acho que talvez ela tenha sido espírita, porque ela trabalhava com o Hernani Guimarães Andrade, e ele foi um dos que levou essa transcomunicação para o Brasil, conhecimento e tal. Ele teve muita influência no espiritismo no Brasil, né? Mas tem vários centros espíritas no Brasil, tem pessoas já dedicadas a fazer também essas gravações. E eu fui um dos orelhudos dele. O orelhudo ele chamava a gente que ouvia, né? Então o que eles faziam, eles gravavam vozes, e aí eles mandavam para a gente uma vez por semana um montão de vozes, 50, 100. Então a gente ia ouvir essas vozes e dar nota para ver quão clara, né, estavam, que se realmente a gente entendia o que eles estavam falando. E eu vi algumas que eram fantásticas, não tinha jeito, era voz, era gente falando e gravou. E ela gravava durante essas sessões, chamando até. É como se fosse uma reunião mediúnica, né? Só que eles estão utilizando a aparelhagem.
Então a gente aprende também, porque tem espíritos também no mundo espiritual que se dedicam a esse trabalho. Inclusive eles têm até estações de transmissão. Mesmo que igual na reunião mediúnica, que a gente aprende que quando a gente está se preparando, ou preparamos para a reunião mediúnica, que existe um grupo do outro lado com um coordenador, né? Coordenador, auxiliares e essas pessoas que vêm comunicar. Então, na transcomunicação instrumental, a mesma coisa. Existe também esse grupo dedicado àquilo. E aí, através dessas reuniões, eles passam, então, essas mensagens. Tem uns casos fantásticos que comprovam, né, nossa continuidade da vida. Aqui nos Estados Unidos, o World ITC. Aqui teve até um filme, White Noise. Alguém assistiu White Noise? É um livro também, é um filme. E que esse foi o pessoal, o casal desse centro, do World ITC, que foram os, como que fala? Os assessores da equipe para mostrar como que era feito a transcomunicação, etc. E um dos mais antigos é Marcelo Batti, na Itália, desde, acho que uns 50 anos já que ele faz, tem um radiozinho de válvula e tal. Então, ele, uma vez por semana, ele convida pessoas geralmente pessoas que perderam seres queridos e tal, e traz, e tem comunicação. E eles foram instruídos, são instruídos pelos espíritos onde sintonizar, por exemplo, qual o melhor local para ter essa mensagem. E eles todos, o Marcelo Batti, por exemplo, ele recebeu já bastante cientistas, geralmente os que não acreditam, isso é bom, né? Vem aquele que não acredita para ver se é verdade ou não. Então, eles foram lá investigar. E aí, um momento, eles estavam, tinha um espírito falando, eles estavam ouvindo através desse canal, e aí das pessoas que fazia parte do grupo foi atrás do coisa e puxou o fio da tomada. Desligou o rádio, só que a voz continuou falando. Ele falou, como é que é isso, né? Que é isso? Era um espírito falando. Emancipação da alma, a gente tem no desdobramento, né? Nós temos o capítulo 8 do livro 2, do livro dos Espíritos, que Kardec ele dedica esse capítulo todo à emancipação da alma. O que ocorre conosco quando nós estamos dormindo, quando o corpo ele está relaxado, né? Geralmente à noite. E a experiência de quase morte é isso também, é um desdobramento com uma causa diferente do sonho natural, né? Também estudado por universidades, e também Kardec também estudava, o Albert de Rochat também estudava, que era um contemporâneo dele. E temos vários casos até no livro dos médiuns, Kardec cita essas experiências que já são também antigas, porque somos nós, né, como espírito, tendo essas oportunidades que nós temos de deixar o corpo físico e à noite é mais fácil. Academicamente, a Universidade de Califórnia de Davis, Charles Start, já também há 40, 50 anos estudando essa parte nossa não física, né, que continua, que deixa. E ele era um cético, ele é psicólogo também, e era cético, mas ele fala com a experiência, com esse tempo que eu tive estudando isso aí, não tem outra explicação. Existe mesmo em cada um de nós esse ser não físico, que é capaz de separar-se do corpo físico e continuar a sua existência independente do corpo físico, com as suas funções cognitivas intactas, né? Poder pensar, todas essas coisas. É maravilhoso, nós somos não somos só isso aqui, não. Nós somos maravilhosos. O Ryan Research Center, esse é com a Duke University, associado à Duke, também uma das melhores universidades estudando. Eles fizeram um trabalho extraordinário nos anos 70. No livro que eu tenho aí, no novo livro, The End of Death, eu cito alguns desses trabalhos que estão aí para reforçar a nossa ideia de que realmente a gente é muito mais que o corpo físico, né? E IAC do Valdo Vieira, IPC no Brasil, Valdo Vieira, ele psicografava livros com o Chico Xavier, tem alguns deles, né? E a IAC é a organização deles fora do Brasil, já estão em 20 e tantos países também estudando isso, cientificamente, sem nada a ver com o espiritismo, embora alguns deles, dos pesquisadores, sejam espíritas, mas também eles não falam, porque a ideia é o estudo científico disso, né?
Então nós já vivemos no além, nós já sabemos, essa vida que muita gente teme, que é a vida futura, ou a vida fora do corpo físico, nós já estamos acostumadas com ela todas as noites, nós já participamos um pouquinho dessa vida. Porque Kardec, na segunda pergunta do capítulo, ele fala, durante o sono a alma repousa como o corpo, ou com o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. O espírito somos nós, né? Durante o sono, os laços que unem ao corpo estão relaxados e como o corpo não está necessitando dele, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Aí o Kardec quer saber agora como que a gente sabe que realmente isso que você falou aí é verdade. Como que a gente vai saber se realmente estivermos fora do corpo? Como prova, né? Como podemos julgar a liberdade dos espíritos durante o sono? Como podemos julgar nossa liberdade durante o sono? Como podemos saber que nós estivemos realmente fora do corpo e participando momentaneamente do mundo dos espíritos e tendo essa relação com outros espíritos? Através dos sonhos. Acredita-o, quando o corpo repousa, o espírito possui mais faculdades do que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e algumas vezes a previsão do futuro. Adquire maior potência e pode comunicar-se com outros espíritos. Quer deste mundo, quer de outro. Vocês que lembram dos seus sonhos, que têm esses sonhos nítidos também, vocês podem notar que muitas vezes tem pessoas ou seres que a gente reencontra nesses sonhos que a gente não conhece aqui na Terra. E muitos deles que a gente encontra em vários sonhos, não é assim? Tem vários sonhos. Você fala, essa pessoa aqui de novo, você não sabe quem é essa pessoa aqui na Terra, porque você não conhece, você nunca teve contato. Pode ser alguém até que esteja encarnado fora do corpo também, porque tem muitos que a gente tem também esse intercâmbio. Então é um mundo à parte. É o mundo espiritual que nós estamos tendo durante aquele momento de sono, nós estamos nele. Então o além é aqui. Nós estamos no além todas as noites, a gente já sabe. Até em lugares. E muitas vezes, se a gente vai desencarnar, quando o corpo desencarna, e a gente está sonhando que está nesse lugar, o corpo desencarnou, a gente continua nesse lugar. Aí você vê que não volta mais, né? Você fala, aqui de novo? E eu não voltei, não devia estar de volta para o corpo já, aí já passou um ano. Aí você fala, o que aconteceu? Falo, olha, tem uma notícia para você aqui, ó. Vem aqui, ó. Aí você vai ver, né? Aí você já não está mais no corpo físico. Você já deixou a vida física, mas você continua a sua existência sem se dar conta. Né? Aqui, hoje, por exemplo, como a gente volta para o corpo físico, a gente chama de sonho. Mas depois vai ser aquela outra nossa realidade. Por que não vai? Porque 12h37, acho que é por isso. Já sabemos como é. Então, aqui terminando, né? O sono liberta, essa é parte da resposta à pergunta 402. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dormimos, ficamos durante certo tempo, que é o tempo que a gente está fora do corpo, no estado em que nos encontraremos de uma maneira fixa depois da morte. E agora, isso aqui, ó. Isto deve vos ensinar ainda uma vez a não temer a morte, visto que morreis todos os dias. Então, nesse business de morte física, nós já somos PhDs. Já sabemos, porque nós já experimentamos essa realidade. Embora um pouco confusa, porque a gente ainda está muito dentro, né? Muito materializado ainda. Mas é bom ter isso em mente, porque isso pode nos dar até uma visão diferente, maior, eu espero, mais grandiosa, do nosso verdadeiro ser, né? E da verdadeira razão que nós estamos aqui na Terra, que é evoluir-nos, porque nós vamos continuar nossa existência até voltar. Vamos ficar nessa transição, né? Até a gente não precisar voltar mais para a vida física, a não ser que seja numa grande missão. Então, nosso trabalho é esse e nós temos tempo. E o tempo é agora, né? O tempo é agora. O único momento que nós temos controle, agora. Então, é nesse momento do agora que a gente toma as decisões que nós temos que tomar para essa evolução.
Então, tudo que a gente precisa fazer para melhorar, tudo que a gente quer fazer, que a gente não fez antes, nós fazemos agora. Por quê? Porque nós estamos construindo, nós estamos nos beneficiando, crescendo a cada momento que a gente toma uma decisão certa. Uma decisão que nos auxilia no nosso crescimento e que também, obviamente, vai auxiliar, até mesmo por osmose, né, automaticamente, as pessoas que têm o nosso contato. Né? Nós somos esse centro de energia, centro de amor que devemos ser e de harmonia que vai crescer em nós, fazer a gente ter essa paz, fazer ser esse espírito grandioso que todos nós somos e é o nosso destino, e nós com isso vamos ampliar isso aqui e criar na nossa família, a família que a gente quer ter, seres evoluídos, que esse é o nosso destino e todo o nosso ambiente. Né? E para isso nós temos a eternidade. Mas não deixe para depois, não. Nós vamos fazer agora, porque quanto melhor seja essa eternidade, quanto mais felizes a gente estiver nela, melhor ainda, né? Então vamos ser felizes, sendo o melhor que podemos ser, fazendo o melhor que nós podemos fazer agora. E com isso, então, agradeço a todos vocês. Eu tenho mais informações sobre o meu trabalho, sobre meus livros, etc., no meu site, admirserrano.com, e também tem lá um link que vocês podem citar, se vocês quiserem, compartilhar as experiências que vocês tiveram ou que algum ser querido tem. E aí depois, se vocês colocarem e me permitirem, aí eu coloco no meu blog e aí a gente vai passando essa informação e auxiliando outras pessoas que querem entender um pouco mais de si, né? Um pouco mais da verdadeira razão do nosso existir. Então, com isso eu agradeço a todos vocês. Tenham um domingo, um restante domingo cheio de paz, uma semana cheia de paz e uma vida inteira cheia de paz, né?